Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 17 de agosto, segunda-feira, 20ª semana do Tempo Comum, iremos dar início ao nosso programa Tempo de Recomeçar. Meu nome é Bruno Henriques Araújo e sirvo ao nosso Senhor Jesus Cristo na comunidade de Santo Antônio do Canaã. Hoje iremos estar refletindo o Evangelho de Mateus 19, dos versículos 16 ao 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O jovem perguntou: Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isto desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste porque possuía muitos bens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, nesse Evangelho de Mateus, um jovem bom, procura Jesus e pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para conseguir a vida eterna. Jesus, então, pergunta aos jovens, vamos seguir os mandamentos. Você segue? Aí o jovem responde a Jesus: Não, Jesus, eu sigo, desde pequenininho eu observo os mandamentos e tenho seguido. Realmente era um jovem bom, um homem bom. Mas Jesus percebeu que a sua fraqueza era os bens materiais, era a sua riqueza que esse jovem tinha conquistado em sua vida. Então Jesus quis colocar um mais na vida desse jovem, E falou com esse jovem: Então vá, vende tudo de bens que você tem, doe aos pobres e vem e me siga. Aí o jovem sentiu a tristeza, o medo em seu coração. Ele percebeu que ele não seria capaz de fazer o que Jesus tinha pedido. Então, trazendo essa reflexão para o nosso dia de hoje, nosso dia a dia, nós podemos refletir que esse é um texto muito importante, muito bom para uma reflexão sobre a nossa partilha, sobre a nossa generosidade em nossas vidas, no nosso dia a dia. Um assunto delicado. Hoje eu devo confessar que nós temos muito medo e desconfiança quando falamos em doar, em partilhar, em dar alguma coisa, Mas nós podemos ajudar muito, podemos ser generosos. Nós temos tantas entidades que prestam tantos serviços sociais tão bonitos para os nossos irmãos, para a nossa sociedade. Nós temos as nossas igrejas que podemos ajudá-las.
nós temos os nossos irmãos mais necessitados. Aí vem o medo, a desconfiança de tudo isso, das entidades, das igrejas, dos irmãos. Eu não vou doar porque muitas vezes essa doação não é utilizada da forma correta. Eu dou a um irmão, ajudo um irmão, ele utiliza de outra forma, pega minha doação, vai lá e compra isso, aquilo que não era, que eu não vejo necessidade. Eu vou doar à igreja, a igreja gasta muitas vezes com coisas que eu não acho que seria necessário. Eu vou doar a entidades, eu não sei para onde esse dinheiro vai, de que forma vai ser feito, de que forma vai servir para ajudar alguém. Nós temos muitas dúvidas no dia a dia, mas nós, filhos de Deus, não devemos olharmos os maus exemplos das nossas vidas no dia a dia. Nós devemos seguir aquilo, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos conduz à vida certa, a fazermos o certo. Os maus exemplos não podem ser mais fortes que a palavra de Deus. Porque da mesma forma que nós vemos vários maus exemplos, a maioria no dia a dia que acontece em nossas vidas são bons exemplos. A maioria das entidades são entidades sérias. A maioria dos nossos irmãos necessitados que nós ajudamos, eles recebem ajuda e utilizam realmente para o que eles estão precisando. Então não são nos pequenos erros, nos pequenos maus exemplos que nós vamos deixar de ser pessoas generosas, de ser pessoas que nós confiamos na palavra de Deus. Nós devemos nos basear na palavra de Deus e não nos maus exemplos. A palavra de Deus, ela é real. Ela diz: muito mais alegre fica quem doa do que quem recebe. Isso é fato, irmão. Você pode ter certeza, se você ajudar o seu irmão mais necessitado, com o fundo do seu coração, você vai ficar muito mais alegre ajudando de quem está recebendo ajuda. Muito mais, muito mais. E do mais, eu nunca ouvi ninguém dizer que faltou para quem ajuda. Alguém dizer: hoje está me faltando porque eu ajudei. Eu ajudei, por isso está me faltando. Quanto mais você ajuda, irmão, mais Deus te dará. Mais Deus te dará. Quanto mais você semear, mais você irá colher. Então nós devemos ter fé em Deus e não deixarmos nos abater pelas tempestades do dia a dia, pelos maus exemplos que nos levam a nos fazermos ter medo de sermos generosos com os nossos irmãos, com o mais necessitado. Nós não precisamos ter medo de ajudá-lo. Muito mais felizes estaremos nós em podermos ajudar. O Senhor vai nos abençoar. Quanto mais ajudarmos, mais iremos ter para ajudar. Nunca teremos tão pouco que não poderemos ajudar o irmão. Sempre, na fartura ou na dificuldade, até na dificuldade, sobrará um pouco para nós ajudarmos alguém ainda que está com mais necessidade que nós. Então, eu termino essa reflexão pedindo a você, meus irmãos e minhas irmãs, nunca se apegue aos maus exemplos da vida. Vamos seguir a palavra da verdade, a palavra que nos leva à vida eterna está aqui, ó. É a palavra de Deus.
Seguindo a palavra de Deus, ela é clara. Sejamos generosos. Quanto mais semearmos, mais iremos colher. Nunca teremos tão pouco que não poderemos doar um pouco do que temos. Muito obrigado por todos vocês terem partilhado comigo, ter acompanhado essa breve reflexão. E hoje nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.